a pérola mais desconhecida das vilas medievais do Alto Coa é Vilar Maior. Embora mais distante e menos frequentada pelos turistas, o seu castelo é um local ímpar e encantador que surpreende qualquer visitante. Neste elevado monte, contornado pelo rio Cesarão, já vivia aqui gente por volta do ano 1000 a.C., sendo um povoado com forte presença no território, em virtude da qualidade das descobertas arqueológicas aqui realizadas, em especial a espada de bronze, guardada há décadas no Museu da Guarda, ou as gravuras rupestres da Idade do Bronze, que foram entretanto identificadas neste relevo. Elas representam motivos de arte esquemática, cujo significado não é ainda conhecido, mas detém possível relação com o calendário solar e a atividade agrícola e a pastorícia. Séculos mais tarde, durante o repovoamento medieval das terras conquistadas aos mouros, duas denominações foram dadas aos aglomerados populacionais. Por um lado, aldeia, uma palavra de raiz árabe, que neste concelho deu nome a 6 povoações. E a outra, mais antiga, é vilar, que tem origem latina e recua à época tardo-romana, mas caiu em desuso posteriormente. Só perdura nesta região em alguns lugarejos rurais associados a sítios arqueológicos de cronologia romana. Mas aqui, o vilar era o maior, pois era já um importante núcleo populacional do século XI, formado talvez com gente oriunda das Astúrias e de Leão, como indica o agimês aqui encontrado, que era o lintel da janela de uma igreja de arquitetura pré-românica. Não sabemos muito sobre os inícios da ocupação medieval do local, mas apenas temos conhecimento que recebeu foral das mãos do rei Dom Afonso IX de Leão em 1227. O seu território concelhio está bem descrito nesse documento, com as extremas geográficas perfeitamente conhecidas, estendendo-se para terras hoje pertencentes ao município de Almeida e fazendo extrema com o concelho do Sabugal, no porto de Valongo, um ponto de passagem milenar do rio Coa, onde somente muito mais tarde, uns metros rio abaixo, foi erguida a singular Ponte de Sequeiros. No pequeno aglomerado de Vilar Maior foi construída uma muralha defensiva na encosta sul, da qual sobra apenas um pequeno troço, onde assentou mais tarde a Casa da Câmara até 1855, convertida depois em escola primária e hoje em museu. Na única ombreira que perdura da antiga porta da aldeia muralhada, encontra-se uma inscrição com a data de 1280, que deverá assinalar a conclusão do arco da porta, porque a cerca nunca terá sido acabada, ou pelo menos no século XVI já estava destruída. No topo da cumeada, com 790 metros de altura, foi erguido um recinto oval, com aparelho de granito, característico das construções pré-românicas, sem torres e com 2 portas. Com a passagem da vila para Portugal em 1297, após o Tratado de Alcanizes, foi adoçada pelo lado exterior uma torre quadrangular com 21 metros de altura para aumentar o controle visual do território e estabelecer contacto com o Castelo de Alfaiates a 9 km de distância. A estrutura terá sido mandada construir no reinado de Dom Dinis, ou talvez já no tempo do rei Dom Fernando, de acordo com o escudo português afixado na face da torre
virada para o largo do castelo. A torre tinha vários patamares, marcados por sobrados de madeira, que já não se subsistem. Mas preservam-se ainda as escadas de pedra embutidas na parede. A sua tipologia construtiva é gótica e por isso só ela exibe grande quantidade de marcas de canteiro, ao contrário do recinto do castelo, erguido um século antes. Primitivamente, o núcleo habitado estaria mais próximo da fortificação, sobrando apenas a antiga igreja matriz de Santa Maria do Castelo, que foi profundamente afetada por um incêndio em 1922. Com o tempo, a povoação foi descendo para as proximidades da linha d'água e dos terrenos cultivados, onde se localiza hoje o belo pelourinho quinhentista de tipologia de gaiola, ficando o castelo isolado no topo do monte, mas perfeitamente integrado no meio natural. Depois do Sabugal, somente o castelo de Vilar Maior foi desenhado em 1509 por Duarte de Armas, o mordomo-mor do rei Dom Manuel I, tendo esboçado a planta e duas vistas gerais. Aí é possível ver que a terceira fase construtiva do castelo correspondeu à edificação de uma muralha baixa, uma barbacã, guarnecida, como é normal, de seteiras cruciformes. Contudo, com a perda de importância militar sentida nos séculos XVIII e XIX, longe dos principais eixos de passagem dos exércitos invasores, o castelo foi abandonado. E ao contrário de Alfaiates e do Sabugal, a muralha baixa foi sendo gradualmente demolida e a pedra levada para a vila. Nas escavações arqueológicas de 2012, ainda foi possível identificar os seus alicerces, que permanecem no local soterrados. O importante papel que o castelo desempenhou outrora é comprovado pelo achado, nesses trabalhos arqueológicos, de grande quantidade de pontas de virote de besta no flanco oriental virado para Castela, ao contrário do lado ocidental. Pela cronologia destes achados e pela análise historiográfica, verificamos que aqui ocorreram confrontos bélicos, ainda antes do século XV, talvez no período da crise de 1383-1385, nos conflitos com os castelhanos, com a perda momentânea de soberania nacional. Encontro-me aqui diante de um tabuleiro de jogo do Alquerque dos Doze, gravado na rocha e descoberto durante as escavações arqueológicas realizadas aqui no interior do recinto. Existe um outro tabuleiro que já era conhecido à entrada da fortificação do lado de fora. Estes tabuleiros de jogo eram muito comuns nos castelos do Alto Coa, mas sobre eles vamos falar no próximo episódio em Vila do Touro. Sabíamos, pela planta desenhada por Duarte de Armas, que também existiam no interior do castelo vários edifícios e uma cisterna. Nas escavações arqueológicas foram colocadas pelo menos 2 casas à vista e no final dos trabalhos fez-se o restauro e a consolidação das ruínas com o apoio de técnicos do Museu do Sabugal. Uma delas possuía 2 pisos e seria um imóvel importante aqui no interior do castelo, pois possuía o piso lajeado. Mas, infelizmente, estas casas já se encontravam derribadas a meados do século XVIII, tal como referem as memórias paroquiais de 1758. O castelo sofreu igualmente obras de melhoria da envolvente, com a criação, há poucos anos, de um percurso de acesso a pessoas com dificuldades de mobilidade. Deste modo, este monumento está adaptado às exigências de acessibilidade garantida a todos os cidadãos.
Vilar Maior perdeu a sua autonomia conseguia em 1855, mas o castelo detém ainda a sua majestade de outrora e continua a desempenhar a sua função secular de sentinela deste território, a 8 quilómetros da fronteira espanhola. Não perca este cantinho de história nacional e marque uma visita a Vilar Maior. Acredito que não se arrependerá.